Investir em ações de dividendos pode ser uma verdadeira armadilha se você cometer um ou mais desses 5 erros que eu vou comentar nesse vídeo, então presta muita atenção. Até porque o primeiro erro é o erro de você não focar em boas pagadoras de dividendos ou não focar numa estratégia de dividendos apenas porque você descobriu que os dividendos são descontados da cotação da ação. Como assim, Ramiro? Bom, na internet tem muita gente que critica o investimento com foco em dividendos com uma narrativa de que, olha, os dividendos eles não são dinheiro mágico, eles não são dinheiro que cai do céu, né? Quando uma ação que vale, sei lá, 10 reais, né, cotada a 10 reais, ela distribui R$1 de dividendos, no dia seguinte você vai ver essa ação cotada a 9 reais e vai ter recebido R$1 por ação de dividendos, então sua riqueza vai ser exatamente igual. E esse tipo de narrativa, como é desse post aqui, que não é nenhuma crítica específica, eu até vou pedir pro Gleison tirar o nome do cara que fez esse post, porque não é uma crítica a ele. Eu falo de que esse tipo de post aqui, dizendo que não é dinheiro mágico e tal, acaba fazendo com que vários pensem que, olha, não faz nenhum sentido olhar para dividendos, não faz nenhum sentido focar numa estratégia de boas pagadoras de dividendos, nem pensar em viver de dividendos. O que é uma interpretação errada? Eu quero te mostrar 3 fatos do porquê essa aqui é uma afirmação errada. O primeiro deles é comparar o resultado de diferentes ações considerando o reinvestimento de proventos contra sem considerar o reinvestimento de proventos. Essa imagem que está na tela, e você pode perceber uma diferença gritante de 58% na média de resultado nas ações com o reinvestimento de dividendos do que sem. Então os dividendos representam 58% do retorno. O segundo fato que eu quero te mostrar é um estudo que eu vi publicado pelo Davi Souza no Twitter, que mostrou como ações com mais dividendos geraram mais valor ao longo do tempo. Pode ver que a linha amarela desse gráfico, que as ações com maior dividendo, ela tem uma performance melhor que a linha cinza, que são ações com dividendos médios, vai melhor que a linha laranja, que são ações que distribuem poucos dividendos, que vai melhor que a linha azul, que são ações que não distribuem dividendos. O terceiro fator é trazer esse estudo para o Brasil. Eu comparei aqui 2 índices, o IBRX, que representa a média do mercado de ações, com o IDIV, o índice das boas pagadoras de dividendos da B3, que tem como foco de composição ações que pagam dividendos com consistência e têm bons dividend yield. Bom, o IDIV existe desde 2006 e de lá para cá o IDIV rendeu bem mais que o IBRX, rendeu praticamente o dobro, inclusive. Então toma cuidado com esse erro, que é basicamente interpretar um fato de que, beleza, o dividendo é descontado da cota como uma orientação para não investir em boas pagadoras de dividendos ou ignorar os dividendos de suas análises. Olha que eu sou o cara fã aqui das ações baratas. Segundo erro, tá? É escolher boas pagadoras de dividendos olhando apenas para o dividend yield atual. Cara, isso aqui é clássico, né? Você entra num site aí de informações financeiras, tipo o fundamentos.com.br, coloca lá para buscar por todas as ações da bolsa, e aí você procura a parte de dividendo, o dividend yield, e ordena das que mais pagaram para as que menos pagaram, e aí compra aquelas que mais pagaram, ou escolhe 2 ou 3 apenas para comprar. Qual o problema, tá? O problema é que esse ranking, ele mostra apenas a exceção e não necessariamente a regra. E aí, se você for ler qualquer livro sobre estratégias para a seleção de boas pagadoras de dividendos, tem vários nos Estados Unidos, poucos, infelizmente, no Brasil, você vê que os autores, os gestores que escrevem esses livros, eles falam muito em 3 coisas, tá? Primeiro, consistência no pagamento de dividendos. Não adianta só dar uma paulada num ano e não ser consistente nos outros. Segundo, crescimento nos dividendos distribuídos. E terceiro, aí sim, dividend yield. E a gente trouxe muito dessa inteligência aqui para o Brasil. E a gente formou a nossa estratégia sistemática de seleção de boas pagadoras de dividendos. Isso aqui nos últimos anos no Clube do Valor. Uma estratégia que a gente fez o backtest, ter rendido bem mais do que o Ibovespa no passado e que é totalmente matemática. A gente olha apenas números, que são, primeiro, né, a gente exclui empresas com menor liquidez. Segundo, a gente exclui empresas que não distribuíram dividendos nos últimos 5 anos, em qualquer um deles. Aí o que sobrar, no terceiro passo, a gente ordena pelo dividend yield médio dos últimos 36 meses e vai atualizando a carteira. Sendo que o que a gente orienta aqui os nossos clientes de wealth, que estão focados em dividendos, é fazer o rebalanceamento anual dessas carteiras. Ou seja, 1 ano depois fazer os ajustes, vender aquelas que já não estão com bom dividend yield, comprar aquelas que entraram e ir formando uma carteira assim, cujo resultado, como eu te mostrei, foi muito bom. E essa estratégia aqui você pode aprender no detalhe num e-book que a gente escreveu aqui no Clube do Valor, em que a gente ainda revela 7 ações que passam por esses critérios totalmente matemáticos, totalmente quantitativos. Para você fazer o download desse e-book, é só apertar aqui neste botão que está aqui em cima e no primeiro ou no primeiro link aqui na descrição, beleza? Com isso você vai ter em mãos uma estratégia e não vai mais olhar apenas para o dividend yield atual. Terceiro erro, tá?
é achar que, por focar em ações boas pagadoras de dividendos, você não vai ter que ter um patrimônio proporcional à renda passiva que você deseja ter. E aqui, ó, eu não sou pago para mentir, eu sou pago para falar a verdade, né? No mercado de investimentos que lida muito com a confiança, eu vou te dar a real. Se você quer viver de renda com uma renda muito grande, você vai ter que ter um patrimônio muito grande, porque não existe magia. Uma relação diretamente proporcional entre patrimônio acumulado e renda recebida de dividendos. A nossa estratégia máquina de dividendos nos últimos 12 meses teria gerado um yield de 13,14%. Só que esse valor ele está bem acima da média. E na média histórica, o que a gente entende que o investidor pode esperar de dividend yield de uma carteira de boas pagadoras de dividendos é 7% ao ano. Então o que significa? Tá pegando aqui a nossa planilha de independência financeira e projetando uma renda de 7% ao ano. Isso significa, tá? Se você quiser ter uma renda passiva de R$20 mil por mês, por exemplo, você precisa acumular 3,5 milhões. Quer dizer, é diretamente proporcional, quer ver? Se você quiser ter uma renda de R$2 mil por mês, não de 20, você vai ter que ter um patrimônio de 353 mil, 10 vezes menos. Por que eu tô trazendo isso, tá? Porque tem muitas pessoas que acham que, cara, investir em boas pagadoras de dividendos é a passagem direta para a riqueza, que acham que, cara, é a pílula mágica para o resultado rápido. E não é. Se você chegar lá na frente com, sei lá, 60 anos, contar com uma expectativa de vida até os 95, tiver com patrimônio de 353 mil reais e considerar um yield de 7% e fazer resgates de 10 mil por mês, o que vai acontecer? Seu patrimônio acaba em 3 anos e meio. Você vai estar consumindo o principal. E aí, com 63 anos, você vai estar quebrado. Então, você vai ter que ter expectativas bem alinhadas, tá? Não existe pílula mágica para riqueza. E, aliás, se você quiser projetar, né, suas próprias expectativas, seu próprio patrimônio inicial, quiser fazer seu próprio plano para liberdade financeira, aperta aqui no segundo link da descrição ou aqui para baixar essa planilha, fazer seus próprios cálculos, beleza? Enquanto isso, eu vou explicando aqui sobre o quarto erro, que é não ser constante. O que significa não ser constante? Falando aqui que você precisa de um patrimônio proporcional à renda passiva que você deseja ter. E patrimônios grandes, eles são formados no longo prazo. Uma questão de aportes, de bons investimentos, de reinvestir os proventos. E se o cara não é constante, se o cara investe por 2, 3 anos, e aí tira tudo para fazer uma compra, daí volta a investir, e aí acaba com a carteira de novo para fazer uma viagem, ou simplesmente investe mal, esse cara não vai chegar longe. E eu quero te mostrar o exemplo de um cliente nosso de Wealth, aqui no Clube do Valor, que está conosco desde maio de 2017, ou seja, já tem uma boa constância, praticamente aí 7 anos trabalhando junto. E a carteira dele antes era um fundo de um bancão que rendia 100% do CDI. Esse cara aqui fez uma série de aportes e hoje, basicamente, ele tem o dobro do patrimônio que ele teria por ter investido com constância e com boas estratégias. Porque nesses 7 anos, o CDI subiu 65% e a carteira já líquida da nossa cobrança subiu 111%. Ou seja, esse cara teve 180% do CDI, quase o dobro do CDI de retorno. E onde é que entra a constância, tá? Se você for dar uma olhada aqui, nos últimos 12 meses, o retorno foi parecido com o CDI. Nesse ano, nos primeiros 2 meses, ele está abaixo do CDI e em 40% dos meses a carteira dele rendeu menos do que o CDI, sendo que ela passou por alguns períodos de 12, 24, 36 meses perdendo para o CDI. Imagina se esse cara aqui não é constante. Se ele não fosse constante, ele não teria transformado seus 2 milhões de reais em aportes em 4 milhões de reais, dado muito dinheiro na mesa. E esse cara aqui com 4 milhões de reais, ele poderia viver de renda com cerca de 22 mil reais por mês, considerando aí uma taxa de retorno de 7% ao ano, que o dinheiro dele não iria acabar. Se ele tivesse metade desse patrimônio, ele teria metade da renda passiva em potencial. Então você tem que ser constante. Com isso, a gente ajuda muitos investidores aqui do Clube do Valor que estão focados no seu trabalho, nas suas empresas, nas suas famílias e que não são constantes com investimentos por falta de tempo, por falta de conhecimento. A gente ajuda esses caras a serem constantes e a investir com estratégia para lá na frente conseguir se aposentar por conta própria, ou viver de dividendos, ou conseguir viver de renda, enfim, chame como você quiser. E se você quiser conhecer melhor como funcionam os nossos serviços de Wealth, eu te convido para a primeira etapa desse serviço, que é uma etapa totalmente gratuita, é como se fosse uma amostra grátis, é uma sessão de análise e diagnóstico de carteira sua diretamente com o especialista do Clube do Valor, que você pode ter apertando aqui no terceiro link da descrição ou nesse link aqui, preenchendo alguns dados. A nossa equipe vai analisar os seus dados, a gente vai te contratar para ter essa primeira conversa totalmente gratuita, beleza? Até porque conosco você não vai cometer o quinto erro,
que é o erro de não ter uma estratégia. A falta de estratégia ela faz mal para qualquer investidor, mas ela tem um potencial ainda mais destrutivo com o cara que foca em dividendos. Porque o cara que foca em dividendos e não tem uma estratégia, ele acaba vendo uma manchete como essa, do tipo, dividendo rápido, 8 ações para ter retorno de até 30% no curto prazo. É uma parada meio desalinhada e ele acaba tomando decisões erradas. Ou ainda ele segue a dica dos seus amigos, que também é comprovadamente uma furada. Tem até manchete sobre isso, né? Investir em dicas de amigos pode ser perigoso. Enfim, o grande ponto é que você precisa ter uma estratégia. E é claro, não precisa ser a nossa, você não precisa nos contratar, não precisa ser nosso cliente de wealth para ter estratégia, mas precisa ter uma estratégia. Se você não tiver estratégia, você vai acabar montando carteiras ruins de investimentos, como as que eu mostro nessa playlist aqui de vídeos em que eu analiso carteiras de seguidores. E se você quiser conhecer melhor a nossa estratégia de dividendos, como eu comentei, a máquina de dividendos, aqui vai estar o link de um e-book explicando ela totalmente de graça e também revelando 7 ações boas pagadoras de proventos, beleza? Aperta lá para baixar. Era isso, um grande abraço e até mais.